Olá, irmãos da Ponte. Vamos agora para a leitura do 9º livro do Novo Testamento, que é a primeira carta escrita por Paulo aos irmãos da região da Galácia. Ela foi escrita entre os anos 51 e 53. O contexto é o seguinte: Atos 15 descreve o que é chamado de Concílio de Jerusalém, se eu não me engano. Descreve uma questão da época que foi discutida nesse concílio. Atos 15 diz o seguinte: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos que, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, então não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão entre eles, com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, a irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Então, chegando a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, lá com os gentios. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão nesse concílio. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então acredita-se que isso tudo, essa reunião, essa discussão aconteceu no ano 49. Então imagino que logo em seguida, ou até mesmo nessa reunião, alguns desses fariseus, ou alguns que ficaram insatisfeitos com o resultado dessa discussão, seguiram em direção à região da Galácia, ou provavelmente já estavam até lá. Enfim, o fato é que eles pregaram contra isso. Então, após a passagem de Paulo por essa região, esses outros missionários, provavelmente fariseus, né, que eram cristãos agora, passaram por essa região e pregaram sobre circuncisão e sobre aqueles gentios seguirem as leis, como os judeus seguiam. Então, vocês imaginam a situação. Alguns questionamentos devem ter surgido, como, por exemplo, Paulo acabou de passar aqui e ensinou coisa diferente para a gente. Não cobrou da gente que a gente se circuncidasse, que a gente seguisse tais e tais leis, que a gente deixasse certos costumes nossos. E então é até bem provável que alguns desses fariseus, alguns desses missionários, tenham até posto em xeque a autenticidade do apostolado de Paulo, né? Então vocês imaginam como ficou o coração de Paulo quando ele ficou sabendo dessa situação. Então eu imagino que isso tenha gerado nele um sentimento muito forte de preocupação, claro, e de decepção com os irmãos da Galácia, certo? Então nessa carta, Paulo, desde a primeira frase, ele já se empenha em demonstrar a insatisfação e ratificar o apostolado dele para começar. Já lá no verso 6, Paulo já diz o seguinte. Geralmente ele começa, as próximas cartas ele vai começar com um pouco mais de paciência, vamos dizer assim, de diplomacia. Se apresenta, faz os cumprimentos e tal. Nesse caso ele já se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo,
E já no verso 6 ele já começa: admiro-me que vocês que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E assim ele segue. Então essa carta pode ser dividida pelos seguintes tópicos. Do capítulo 1 ao capítulo 2 até o versículo 10, existe essa defesa de Paulo ao seu chamado apostólico. Do capítulo, claro, nesse contexto, né? Paulo não estava lá quando Cristo escolheu os apóstolos na frente de todo mundo, publicamente. Paulo foi chamado por Cristo em outro momento, em uma outra região. Eu acho que é por isso que surge esse posso chamar de fofoca, essa dúvida sobre a autenticidade do apostolado de Paulo. Já no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 21, Paulo fala sobre esse enfrentamento a Pedro. Ele, de uma certa forma, chama Pedro de hipócrita, porque antes ele comia com os gentios, e aí parece que, para não escandalizar os judeus da época, ele volta atrás e meio que se afasta. Então Pedro acaba ratificando essa separação entre o judeu e o gentio como cristão. Então no capítulo 3 ao capítulo 4 existe a discussão sobre fé e obras. Paulo argumenta sobre a fé. E no capítulo de 5 a 6, Paulo fala sobre liberdade e graça. Então essa carta é para nós, como que a gente pode aproveitar o conteúdo dessa carta? Ela é para nós uma fonte importante de conhecimento sobre o que Cristo fez por nós, sobre o sacrifício de Cristo. Nós não somos mais submissos, nós não somos mais escravos da lei. Nós não somos mais justificados através da lei. É muito comum quando a gente fala sobre Jesus para outras pessoas que elas levantem questionamentos justamente sobre isso, sobre a gente não estar mais submetido à lei, a gente não seguir mais o que está no Antigo Testamento, já que é o mesmo Deus, certo? E a nossa argumentação vem toda dessa carta, vem em grande parte dessa carta, ela já está pronta lá, de certa forma. Então Paulo toma o cuidado de explicar o valor da lei e explica como ainda ela é boa, nos afastando totalmente também de dúvidas do tipo: se Deus é bom, então por que ele criou tantas leis que ele já sabia que a gente não ia conseguir cumprir só para condenar a gente, como se fosse um Deus que estivesse ali brincando com a gente? Paulo toma esse cuidado de deixar isso bem claro enquanto explica o quanto a lei é boa, mas por que nós já somos justificados através do sacrifício de Cristo. Também é uma lição importante para mim. Eu aprendo muito de Paulo ali, sobre como corrigir em amor. Ele estava ali com um coração decepcionado, e eu acredito que a vontade dele seria de ir lá. Eu acho que ele até fala sobre isso, se eu não me engano, no primeiro capítulo, como ele gostaria de estar lá para levantar a voz contra eles. Mas o único objetivo dele ali é alertar ou despertar o povo da Galácia, que estava se separando de Cristo, se afastando de Cristo, de tudo que Cristo fez por nós, seguindo esses conselhos sobre a lei. Então eu estou realmente entusiasmado para ler esse livro mais uma vez, que é muito legal, e principalmente com os textos do Mergulho Profundo, que sempre adicionam muito ao conteúdo, e espero que vocês estejam entusiasmados também. É isso. Tchau, tchau.